Olá, hoje nós temos o prazer de receber Major Olímpio, que é candidato ao Senado pelo partido PSL. Seja bem-vindo, Major. Para mim é uma satisfação estar aqui em Sorocaba e ter uma oportunidade a mais que sempre esse grupo maravilhoso tem proporcionado de prestar contas à sociedade. Muito bom. O senhor esteve hoje participando de um evento na Praça Central de Sorocaba, do seu partido e com outros militantes na região. Como é que foi esse evento? Olha, foi um evento maravilhoso, emocionante, como tem sido nas inúmeras cidades que temos passado, mas Sorocaba nos abriu os braços com um carinho muito especial. Nós tínhamos programado essa visita com o Jair Bolsonaro, nós já tínhamos pré-agendado uma caravana aqui na região de Sorocaba pela importância do município, da região, no estado de São Paulo, para o Brasil como um todo. Mas após o atentado ao Jair Bolsonaro, em que eu, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que é deputado federal comigo, mais o astronauta Marcos Pontes, que é meu suplente, nós decidimos desencadear a caravana pró-Bolsonaro primeiro turno, principalmente nos roteiros que nós já tínhamos agendado ou pré-agendado para fazer com o Bolsonaro. Assim sendo, nós fizemos um evento agora à tarde aqui em Sorocaba, temos outro em Votorantim, amanhã nós estamos em Itapetininga, Capão Bonito, Buri. Muito bom, quer dizer, na região metropolitana de Sorocaba, que é uma região composta de 27 cidades, sendo que Buri já um pouquinho mais para frente, já extrapola um pouquinho mais. Mas uma região realmente que nem sempre tem a oportunidade de ouvir a mensagem de vocês. Nessa questão da mensagem, o que o senhor sente que está atraindo mais a população? Olha, a população está numa esperança de mudança do nosso país. Nós tivemos e estamos ainda, lamentavelmente, com as instituições públicas em total descrédito com a população. Eu sou deputado federal, eu vejo hoje o descrédito do Congresso Nacional, presidente da República na iminência e no curso de investigações, quando terminar o mandato vai enfrentar processo, pode ter destino até semelhante ao do ex-presidente Lula, a presidente Dilma cassada, o próprio Poder Judiciário, principalmente nos tribunais superiores, com grandes interrogações em relação a condutas e votos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o país está vivendo um momento muito triste da sua história. E há uma expectativa de renovação, de reconstrução. E o que eu tenho sentido, que o Jair Bolsonaro, esse nosso grupo, ele está conseguindo despertar na população esse sentimento de que vale a pena tentar essa reconstrução do país em função do que nós estamos pregando. Uma mudança comportamental na classe política, não ter verdadeiramente o toma lá da cá, fazer um combate para valer e com intransigência em relação à corrupção. Mas aí o senhor está tocando num aspecto que é muito interessante. O senhor fala quase de uma mudança de comportamento da classe política. O senhor é candidato ao Senado. O senhor acha que realmente vai conseguir uma renovação ou nós vamos conseguir ainda ter as mesmas pessoas, o mesmo comportamento? Porque uma questão é nós termos uma mensagem como o seu partido, como o candidato Bolsonaro coloca. Uma mensagem de renovação, de cansaço com toda essa questão que está aí. Mas, de fato, efetivamente, será possível mudar isso? Eu acredito muito, é por isso que nós lutamos o tempo todo numa expectativa pela mudança. Eu mesmo, quando chegou o final do ano, eu estava desistindo de participar de política partidária. O senhor é deputado federal agora, hoje, agora, é isso.
né? Exatamente pelo que eu vi, do que eu vivi, aquela safadeza institucionalizada na Câmara, no Senado, né? Essa circunstância do impeachment da presidência, essa transparência da corrupção, porque antigamente tinha assim, olha, deve ter uma negociação oculta. A safadeza ficou tão grande que ela passou a ser explícita. E eu afirmo isso, eu fui arrancado da Comissão de Constituição e Justiça do meu partido quando eu estava denunciando o Michel Temer, meu partido compondo a base de governo, e eu dizendo, ele é o líder do PCP, do primeiro comando do Planalto. E eu fui avisado pela imprensa que eu tinha sido arrancado da comissão, porque naquele momento, se ele não comprasse pelo menos 50 deputados, eu estou falando da pior forma da palavra, comprasse. Teria sido encaminhado para o plenário para ser votado um processo contra ele, entrar a autorização para processá-lo, ele não seria mais o presidente. Então eu estava dizendo, olha, que esse sentimento até de rendição, dizendo não vale a pena, não vai mudar. Aí o Jair Bolsonaro veio comigo com esse convite e falou, escuta, vamos me ajudar a reconstruir o país, né? Assuma o partido que eu estou indo, é um partido pequenininho, não tem fundo partidário, nós não queremos, mas nós não vamos ter que tomar lá da cá, nós vamos tentar, nós vamos fazer isso aí. E assim que eu aceitei esse desafio, ele falou, olha, eu preciso ter uma trincheira muito firme lá no Senado. E aí eu aceitei esse desafio nesse momento e eu tenho a expectativa da mudança. Muito embora nós tenhamos que ser sinceros com a população. A manobra sórdida da criação do fundão da democracia, esse fundão partidário, com 1.750 bilhões para custear as eleições agora de 2018. É isso mesmo, cidadão que está nos assistindo nesse momento. Nós criamos um fundo, votamos, eu votei contra, me debati, me degladiei, não uso nem um centavo disso, mas 1.750 bilhões que tiraram da saúde, da educação, da assistência, da segurança, para custear santinho, gasolina, produção de programa de televisão, cabo eleitoral, bandeira, balançador de bandeira. Isso foi o maior escárnio com o orçamento no momento que a população está nessa tragédia. Inclusive, eu tenho orientado as pessoas, entra no site do TSE, vê exatamente se o seu candidato está usando recurso público disso, é legal, porque entrou na lei, nesse acordaço, para dizer, não vamos deixar renovar nada. E como é que vocês fazem, então, política? Como é que vocês vivem? Olha, como é que vocês sobrevivem com a campanha? Olha, mais de 90% das nossas campanhas é a coisa mais barata do mundo, que são as mídias sociais, que é o que nós já fazíamos. O Bolsonaro tem 6 milhões de pessoas no Facebook, nas outras mídias eu tenho 1.100.000 pessoas, o Eduardo Bolsonaro tem 2 milhões. Nós vamos nos comunicando com as pessoas e, olha, vamos dizer, dá certo isso, fugir desse marketing convencional? Eu não sei, mas o Bolsonaro está na iminência de ganhar a eleição no primeiro turno. E nós vamos eleger uma bancada muito significativa no Senado, na Câmara. E nós estamos tentando dar uma lição em relação a isso. Porque é o dinheiro do cidadão que está sendo mal usado, mal empregado. E o acordo foi o seguinte, como eu poderia ficar quieto, eu sou presidente do partido no Estado, pegar uma parcela desse fundo e distribuir para quem eu quiser. E o critério é esse mesmo, gente. É para quem o dirigente quiser. Se for um apaniguado, se for um parente, se for um amigo, um correligionário mais próximo, tem o recurso. Isso é para não renovar. Então, se você pega jovens candidatos hoje de primeira eleição, está ingressando num partido político agora, vai ter uma dificuldade muito grande. Esse é o grande desafio. Agora, a população está muito mais esclarecida. As mídias sociais estão proporcionando esse esclarecimento. O cidadão hoje entra, ele quer saber qual é o perfil do seu candidato. E agora até nós acrescentamos isso. Olhe qual é o dinheiro que ele está usando para isso. É possível ter a doação, a caixinha eletrônica, as pessoas podem doar. As pessoas doam para mim de R$10 até R$1.064, que é o limite. Dentro dessa linha, o que o senhor vê que são questões primordiais no país, não apenas no seu
enfoque hoje como deputado federal, mas também em o senhor se candidatando ao Senado e dentro do partido. O que o senhor acha em 3 pontos principais que poderia ajudar na melhoria do país? Eu falo até em 4 pontos, se me permite. Uma reforma eleitoral para valer, e não o que nós fizemos, que foi só para atender aqueles que estavam nos mandatos. A reforma previdenciária... Essa reforma eleitoral, o que ela faria? Ou essa reforma eleitoral, o que ela proporcionaria? Ela tem que mudar esse sistema que nós temos, até a forma do pacto federativo. Gente, aqui em São Paulo, eu quero ser senador por São Paulo, porque São Paulo... Qual é a representatividade que nós temos em São Paulo no Senado? O que acontece hoje que precisa ser mudado? Para valer o voto de um acreano, nós precisamos de 16 votos paulistas. Nós temos 3 senadores hoje, não precisava ter 3, pode ser só 2. Nós temos um custo, a Câmara e o Senado hoje tem um custo, tem 28 mil funcionários. Tem mais que o número de auditores da Receita e a Polícia Federal inteira. Mas o senhor está dizendo que São Paulo precisaria de mais representatividade ou o Acre teria menos representatividade? Menos. Tem que ser proporcional. E São Paulo também. Isso já é projeto meu. Eu tentei diminuir 1/3 o número de deputados federais e tirar para 2 senadores, diminuir esse peso dessa máquina. Você discutir o voto distrital misto ou o voto distrital, você baratear as campanhas, o cidadão poder acompanhar mais efetivamente. Ok. Reforma eleitoral. Próximo. A reforma tributária, mais do que nunca, ela é necessária. Alguns pagam demais, tantos outros sonegam, e nós temos um problema de um déficit em relação ao orçamento muito grande. Nós estamos falando de imposto de renda das pessoas, das empresas, ou nós estamos falando de outros impostos? As empresas, a ideia, até no programa nosso que está sendo desenvolvido pelo professor Paulo Guedes, a diminuição da taxação. E historicamente já se demonstrou. No momento em que pagar e pagar pouco seja o mais efetivo, diminui a sonegação, otimiza os recursos. Nós queremos suprimir impostos, transformar em menos volume de impostos e numa taxação muito menor, tanto para as empresas quanto para a pessoa física. Mas, veja bem, eu até concordo que a gente paga muito imposto e é muito mal aplicado. Perfeito. Mas como é que se a gente vai diminuir impostos, que eu repito, sou a favor da diminuição dos impostos, né? Eu fico pensando como é que nós vamos poder continuar a fazer o que é preciso fazer no país, sendo que vai ter menos dinheiro entrando. Não vai ter menos dinheiro. Aí é que está a chave da questão. Você otimizando, inclusive melhorando o sistema de arrecadação e de fiscalização, a evasão, a sonegação vai ser muito menor. Na hora que você diminuir, o próprio professor Paulo Guedes já colocou a diminuição da taxa dos impostos das empresas de 34,5% para 15%. Você diminuir da pessoa física de 27%, você trazer para uma alíquota de 20%. Você vai proporcionar e você vai melhorar essa arrecadação e ela vai ser mais efetiva. Na hora que o dinheiro parar de sair para a safadeza, para a corrupção, para o apadrinhamento, para esse volume absurdamente grande de cargos de confiança, esse aparelhamento que existe hoje. Mas aí nós estamos falando sobre as despesas, não sobre a arrecadação. Sim, mas você vai ter mais dinheiro entrando. Entendi. Vamos para o 3º ponto, porque eu quero entender os pontos que o senhor está colocando. Aí nós temos a reforma previdenciária, que o governo, por que não conseguiu fazer? Porque saiu de premissas falsas, com dados falsos. Eu fui da Comissão Especial de Reforma da Previdência. Eu arrebentei o Meirelles lá como ministro, o secretário nacional de Previdência, porque vinha com base falsa. Reforma da Previdência para muita gente, e a gente vê que nós temos no país uma porção de sindicatos, uma quantidade absurda de sindicatos que nós temos aí. Quase 18 mil nós tínhamos. Pois é, tem até sindicato dos ascensoristas, algo parecido, uma profissão que nem existe mais, né? Mas, de qualquer forma, esse pessoal diz assim, puxa, justo agora que eu ia me aposentar com 60 ou 65 anos, justo na minha vez eu vou ter que aposentar mais tarde, é disso que nós estamos falando?
Mas para fazer uma reforma da Previdência, primeiro você tem que ter uma auditoria, que é o que nós faremos, da dívida. Quem não paga, eu dou exemplo dos grandes conglomerados empresariais, estão entre os maiores devedores da Previdência. Uma vergonha em relação a isso. E por que não andou a PEC 287? Porque ela quis promover diretamente uma satanização do servidor público. Eu digo aqui pela minha ótica, os policiais. Como é que você vai ter um policial trabalhando nas ruas com 64, 65 anos de idade? Impossível. Então nós temos categorias especiais, nós precisamos dar a garantia do benefício da prestação continuada àqueles que precisam, mas nós precisamos equacionar, fazer com que se resolva o déficit previdenciário, e é possível se fazer isso. O senhor está falando em recolhimento, então, das empresas em relação a isso. Das empresas, das pessoas. Você ter a garantia, sim, de que o recurso previdenciário ele vai ser usado para a Previdência. Né? E isso é uma coisa fundamental de se fazer. E o país vai ter que caminhar para isso. Diz o Paulo Guedes, nós estamos num navio que ele vai, ou num avião que ele vai cair. Então nós precisamos equacionar isso. E a quarta reforma que eu chamo, a matéria mais importante, que hoje mais aflige o brasileiro, mais que o desemprego, mais do que qualquer questão, é a reforma da segurança. As pessoas estão apavoradas. Com toda a desgraça da economia, ninguém sai nas ruas gritando socorro economia, socorro emprego. Está gritando socorro polícia. 67 mil brasileiros foram executados oficialmente em 2017. Você tem mais de 30 mil desaparecidos no mesmo ano. Então, efetivamente, quase 100 mil pessoas executadas. A quarta reforma, que eu digo a mais importante, que ela é uma reforma de toda a sociedade. Hoje domina no direito brasileiro o chamado laxismo penal. O cidadão entender o que é laxismo. É aquela tese que diz, já que a pena não recupera, para que a pena? Se alguém delinquiu, se alguém pratica crime, culpado disso é a sociedade que não lhe deu oportunidade. Então não tem que prender, não tem que segregar, não tem que punir. A sociedade que absorve. É muito bonito quando não é um ataque contra a mãe da gente, um filho, parente mais próximo, um amigo, o policial da sua rua. Então nós temos que tirar, e hoje é dominante. Na Câmara e no Senado, os laxistas são dominantes. Ainda são. Muitos operadores do direito, seja no Ministério Público, como fiscal da lei até muito menos, mas no Poder Judiciário, na advocacia, na defensoria, nas academias do direito. Então nós precisamos mudar conceitualmente então, isso. E dentro dessa ótica, qual seria a proposta especificamente? A proposta especificamente nós precisamos ter pronto um novo Código de Processo Penal. Nós precisamos instrumentalizar, o que foi até votado agora como lei, depois de 30 anos, é uma coisa tão absurda que nós não tínhamos o tal Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos que sistematizar isso, nós temos 27 polícias civis no Brasil, tem 27 currículos diferentes. O senhor acredita em recuperação de criminosos? 87% hoje não se recupera. Mas nós não podemos, se você pegar no chamado ciclo de persecução criminal, que começa nas ações proativas da sociedade, ações preventivas de polícia, na participação da Polícia Judiciária Investigativa, no Ministério Público, Poder Judiciário com condenação, apenamento, sistema prisional e reinserção no contexto da sociedade. Se você não atuar em todos esses setores, você não está resolvendo esse chamado sistema de persecução criminal. Você tem que atuar. Mas é muito difícil, sim. O bandido, normalmente, ele volta a delinquir. Porque daí também precisa de uma mudança comportamental da sociedade e da própria estrutura e da legislação. Obrigando, por exemplo, um percentual de contratação de indivíduos que entraram na recuperação pós-cumprimento de pena em empresas que prestam serviços públicos. Até se tentou fazer isso, só que fez às avessas. Agora o governo Temer fez uma medida dessa, mas aí as empresas de segurança privada, por exemplo... Essa medida do Temer agora recentemente ficou uma coisa assim, quer dizer,
o fulano delinquiu, ele passou na cadeia, mas agora então, como ele delinquiu, eles vão tentar arranjar um emprego para ele. Sim. E o trabalhador, que está desempregado há tanto tempo, não sei o quê, ele não tem a mesma oportunidade. Mais uma demonstração de que o crime compensa. E pior ainda, né? Uma empresa de segurança, homens armados, sim, que vão atuar numa licitação pública, agora tem que ter 5% de contratação. É 5%. Então, a empresa que tenha 1.000 homens hoje prestando serviço de segurança tem que ter 50 indivíduos que cumpriu pena. 50! Aí você tem um pressuposto básico. E você vai dar um revólverzinho para ele? Pois é o politicamente correto que nós estamos dizendo. Sim. Né? Qual é o tipo de prestação de serviço que vai fazer? Como é o tipo de controle e fiscalização disso? Concordo. Aí nós estamos diante de um drama muito sério. E aqui não se trata de defender esse e aquele, mas a gente tentar pensar com uma certa neutralidade. Como colocar de volta um indivíduo que, digamos, que ele tenha errado na vida e ele está procurando voltar a reintegrar-se à sociedade. Olha, não vamos falar daqueles sim, não recuperáveis. Essa que fica uma questão um pouco mais difícil, né? E nós sabemos o quanto é difícil. Eu perguntaria à pessoa que está me ouvindo agora, né? Uma moça que foi até aliciada pelo namorado, etc., virou mula de drogas, virou uma traficante. Sim. Ela cumpriu pena. Aqui o presídio de Votorantim está cheio delas. Pois é. Você contrataria de babá da sua filha em casa? E daí? Para trabalhar na sua empresa. Então, eu estou falando de uma mudança comportamental da sociedade. Os órgãos públicos têm que se mobilizar por tal. Mas, sem esquecer, como você mesmo colocou, que o cidadão pleno, ele é pleno e legítimo de direitos. Como nós temos que acabar com isso, é até projeto meu, o auxílio reclusão. O indivíduo mata um cidadão hoje, se ele estava inscrito no INSS, a família dele, com o pressuposto de dizer, olha, coitadinhos, eles não têm culpa que ele matou, é um assassino, é um ladrão, um traficante. A família dele não pode ficar sem sustento. Então recebe o auxílio reclusão. Nós gastamos, só de auxílio reclusão em 2017, 300 milhões de reais no país. 300 milhões. É só entrar no site da Previdência que você vai ver. 300 milhões. E aquele que foi morto, que tem filho pequeno, que tem a mulher, que precisa de remédio, precisa da casa, e não recebe um centavo. Você vê como nós temos aqui injustiças que muitas vezes se diz, o crime compensa. Vão dizer, o Olímpio é da bancada da bala, mas eu sou pelos direitos humanos, mas primeiro os humanos direitos. Sem a menor dúvida. E eu sempre, quando eu disse no serviço policial, se tiver que chorar, vai chorar a mulher do ladrão? Não tem a menor dúvida que essa visão nós queremos levar para a administração e dizer, nós vamos proteger porque nós precisamos estimular, nós precisamos mostrar até e ser uma lição para a criança hoje, para ela não ter o péssimo exemplo de dizer, olha, no Brasil o crime compensa. O tio Lula está preso e consegue fazer campanha de dentro da cadeia. Olha que bonito, que glamuroso. Né? Olha os exemplos que nós temos hoje para a juventude. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, mas eu não quero terminar com dois aspectos. Primeiro, eu queria falar então agora que a gente sabe que é tão importante nesse país, é o que fazer com a geração que está vindo e precisa do tal famosa escola, educação, como formar o cidadão, como evitar que ele se perca nas trilhas erradas da vida. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto, assim que o senhor responder, daí nós somos as suas palavras finais. Bom, gente, a educação não é um caminho para a sociedade, é o único. Então, primeiro que você tem que fazer um reestudo e você estabelecer um novo Plano Nacional de Base da Educação. Nós ficamos aí numa cultura há 40 anos, num mantra dizendo Paulo Freire Não era em todo lugar o Paulo Freire. Não era em todo lugar o Paulo Freire, mas tudo bem. Pois é. Tá. Mas nós tivemos aí essa questão da ideologia no ensino, usar simplesmente o ensino para se fazer as cabeças. E aí nós temos uma geração de analfabetos funcionais de verdade. Então você
você reeditar o princípio da autoridade na escola, do funcionário da escola, do professor, do diretor. Olha só, no estado de São Paulo, que é até um estado mais pujante, é o estado carro-chefe da nação, nós temos registro de 2 casos de agressão a professor dia no estado de São Paulo. Passou de 730 no ano. E não é aquela agressão que foi só um tapinha, não um empurrão. É porque gerou uma ocorrência porque teve lesões. Então, a gente recuperar e dar suporte para a educação é o que o Bolsonaro tem colocado sempre. Menos Brasília e mais Brasil. Descentralização dos recursos da educação da União e carreá-los aonde ele é feito efetivamente, na educação de base, no município e no estado. Então, é esse o princípio que nós devemos adotar, sim. Ou seja, cada estado teria um pouco de decisão sobre o que ou como aplicar essa verba de educação. A aplicação da verba, do recurso... E não só estado, você como cidades. No Ministério da Educação, ele diminuído e ele simplesmente um coordenador e o que vai estabelecer os vetores da educação. Mas os recursos, eles chegando para quem faz efetivamente essa educação acontecer, como em todas as áreas da administração. Nós temos aqui no Brasil hoje o Ministério das Cidades, que é um verdadeiro atravessador do recurso da União para chegar no município onde ele é efetivo. Pergunte aos prefeitos, estão sempre de canequinha na mão, pedindo desesperados, pelo amor de Deus, um recursozinho aqui, uma emenda parlamentar. É isso que nós queremos fazer, uma descentralização, não é descentralização só do poder, mas principalmente do recurso para aplicação direta e rápida ao cidadão. Chega um momento que nós precisamos encerrar e eu gostaria que o senhor usasse no seu, não adeus, porque a gente espera vê-lo aqui mais vezes aqui, mas o seu até logo aqui ao nosso espectador com a sua mensagem final. Olha, eu quero agradecer à população. Nesse momento, agradecer até as orações, as intenções, seja o credo ou religião que possa ser, pela recuperação do Jair Bolsonaro nesse ataque que ele sofreu, esse atentado à democracia brasileira e a ele como cidadão. E dizer que é um momento da definição. Nós não teremos uma outra oportunidade para os próximos anos para fazer um processo de reconstrução do nosso país. Bolsonaro é um homem que ele tem coragem, não tem o rabo preso com ninguém, fez como eu fiz na Academia da Polícia Militar no Barro Branco, ele no Exército Brasileiro, o juramento quando nos formamos, e até morrer se preciso for em defesa da sociedade. E nós estamos dispostos a cumprir o nosso juramento, como sempre tivemos, para resolver a questão para o nosso país, até com o sacrifício da própria vida, e faremos. Então eu estou pedindo nesse momento, estamos a poucos dias das eleições, resolvermos já no primeiro turno o Bolsonaro para a presidência da República e um time forte com ele para reconstruir o país. Major Olímpio, muito obrigado. Eu que agradeço.